Orar por ele. Pai querido, neste momento queremos agradecer ao Senhor pela disposição e disponibilidade do teu Filho em nos abençoar ministrando a palavra. Espírito Santo, aquilo que o Senhor começou ontem, Pai, dará continuidade certamente nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o nosso coração, que é uma boa terra, receberá essa semente e produzirá frutos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Foi. Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de Cristo seja sobre a sua vida. Nesta manhã tão bonita, fria, mas bonita, né? Tá frio sim, ainda mais para quem está acostumado com o Rio de Janeiro. Esse tempo é bem gelado, meus irmãos, não é fácil para um sujeito que já está há 30 anos vivendo naquele calor de janeiro de 50 graus, né? De repente vivenciar assim um certo friozinho de inverno. Mas faz parte. Eu sei que a gente precisa, de vez em quando, variar. Pelo menos sair dos 50 e cair para 30, dá para ser, né? Só não pode cair muito. Algum tempo atrás, 2 semanas atrás, no Rio, deu um frio tão grande, mas tão grande, que nós alcançamos lá a mínima de 17 graus. Meus queridos, 17 graus no Rio parece o lado polar do planeta. Todo mundo sai agasalhado, com 3 camisas, 2 calças, meia e não sei o que, gorro, aquela coisa toda, porque 17 graus para nós lá é muito, muito frio. E aí recebi uma piadinha de um amigo lá do sul do país, dizendo que lá estava dando 5 graus e ele estava pensando em fechar a janela de casa. Você vê como é que é diferente a perspectiva de quem está no calor e quem está no frio a maior parte do tempo. Eu me alegro em ver você aqui e vejo nesta manhã, meu querido pastor Cláudio, uma presença muito grande de mulheres entre nós, né? As irmãs. E eu vou pedir para como é que é a jovem que está ali no PowerPoint mesmo? Júlia. A Júlia projetar aqui. Olha só, minhas irmãs, vocês perceberam que o tema da manhã justamente é para as esposas. E eu devo ter aqui mais ou menos 4 irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, e o resto é mulher, né? Então, olha só, parece que nós estamos num congresso de mulheres, né? A presença feminina é muito grande. Mas eu quero tranquilizar você que à noite a mensagem é para os maridos. Fique tranquila, eu vou pedir a você para trazer o seu marido à noite, né? Então, traz à noite, porque a mensagem da noite é voltada para ele, né? Para ele, aquele que ficou em casa nesta manhã. E você, minha querida irmã, e você, meu querido irmão, vão me acompanhar, né? Apesar de eu estar falando para as esposas, eu preciso que os poucos irmãos que estão conosco aqui, os 4, 5 ou 6, que me ouçam também. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar ao seu coração do mesmo jeito. O Espírito do Senhor, ele faz algumas coisas muito impressionantes com a palavra. Ele aplica a palavra, mesmo que o pregador não esteja voltado para você. É muito comum isso acontecer num sermão. O pastor Cláudio deve ter vivenciado isso, preparou um sermão pensando num certo objetivo, trabalhou aquele objetivo o culto inteiro e no final uma pessoa ouviu uma mensagem de um jeito diferente. Você não estava pensando naquilo enquanto ministrava, aquela não era a sua intenção, você nem imaginou aquilo, e o Espírito Santo pegou a palavra, traduziu e aplicou àquela específica necessidade que o pastor não sabia. Então, apesar de eu estar focado nesse momento nas esposas, e à noite focarei nos maridos, os irmãos também vão ser alcançados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz milagres que nós não entendemos direito. E eu vou pedir a você, então, para abrir a sua palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, neste congresso de família. Nós estamos aqui num congresso de família desde ontem à noite, pensando, então, na família enquanto projeto do Senhor, desejo de Deus para a humanidade. Eu vou pedir a você, então, para abrir a sua Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo número 3.
1 Pedro 3, a partir do versículo 1, vamos ler juntos até o versículo 6, tá? 1 Pedro 3, 1 a 6. A Júlia vai deixar, então, aquele slide ali, naquela posição, e só mais à frente, Júlia, aí você passa quando eu pedir para você passar, porque eu preparei uns slides para os irmãos, para as irmãs me acompanharem na estrutura do sermão. Primeira carta de Pedro 3, eu vou pedir para você ficar de pé, aqueles que podem, e nós vamos ler, então, a palavra. Eu leio numa versão aqui, a minha versão, que é a revista e a atualizada, você pode acompanhar na sua, a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vou esperar um pouquinho mais. Muito bem, já achou, né? Não, tá bom, tá combinado. Está aí o texto. Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Nós vamos orar. Senhor, dá-nos a graça de entender a palavra, aplique-a nesta manhã a todos que estão aqui, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, meu irmão e minha irmã. Eu quero iniciar essa minha fala com você, fazendo alguns destaques, para você compreender o que está acontecendo aqui. Porque é um texto que começa com a palavra submissão para as mulheres, né? Na atualidade, não é muito bem visto ou aceito. Dependendo do lugar em que você lê esse texto, as pessoas vão ficar irritadas contigo. Em alguns lugares, nós não podemos nem mencionar esse texto. Lembro de algum tempo atrás, um pastor lá nos Estados Unidos, que era deputado lá numa corte americana, ele escreveu um livro falando sobre família. E no livro dele, ele repetiu quase que literalmente o que está escrito aqui e na carta aos Efésios, que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Pois bem, o que deu de repercussão negativa naquela sociedade contra aquele pastor, que era um deputado, contra aquele livro, não foi brincadeira. Muita gente se levantou contra ele, porque ele estava, naquele momento ali, simplesmente repetindo o que está aqui. Ou seja, se você apenas repetir o que está aqui, você pode criar problema dependendo do lugar em que você repete. Dependendo do espaço, nem repetir pode. Porque a palavra submissão, quando está vinculada às mulheres, é vista de forma muito negativa. Mas eu preciso primeiro explicar o que está em jogo nesse texto, para tentar, pelo menos, tranquilizar você. Tranquilizar, dizendo que aqui não há, aqui não temos, aqui não encontramos nada para humilhar, constranger ou maltratar as mulheres. A Bíblia não faz isso. A Bíblia não faz isso. E eu queria que você pensasse, primeiro, em que contexto esse texto aparece. Desde o capítulo anterior, no versículo 13, você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. Desde o capítulo anterior, a partir do versículo 13, você encontra uma série de expressões parecidas. Veja que elas são parecidas. Versículo 13 do capítulo anterior. Olha, eu li com você o capítulo 3. Se você olhar comigo o capítulo 2, no versículo 13, veja como ele começa. Qual é a palavra que aparece aqui? Na minha versão, aparece a palavra sujeitai-vos. E na versão dos irmãos, como aparece? Também é sujeitai-vos. Sujeitai-vos
também aparece aqui. Você encontrou, então, sujeição no versículo 13. E falando de quem? Falando do crente com relação à sociedade. Versículo 13 do capítulo 2 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer ao rei, quer às autoridades, quer aos magistrados. Ou seja, naquele versículo 2:13, a palavra é a mesma: sujeição, submissão. Mas ela não provoca os mesmos constrangimentos. Por quê? Porque lá naquela situação, no 2:13, o texto se dirige aos crentes de uma maneira geral e diz para eles o seguinte: vocês devem se sujeitar às instituições que Deus criou, e elas são, aí ele começa a listar. Ele lista algumas instituições. A primeira delas é a sociedade. A sociedade é um instrumento que Deus criou para organizar o mundo, para estruturar os relacionamentos entre as pessoas. Sendo assim, se é uma organização pensada por Deus, para que a vida humana não corra assim à vontade, para que a vida humana não seja a lei do mais forte, para que não seja um faroeste, cada um empunhando uma arma maior do que o outro para derrotar o outro, para que a vida humana seja organizada, existe uma sociedade. E sociedade tem lei, sociedade tem regra, e as pessoas devem obedecer às regras. E o texto disse: sujeitai-vos às regras da sociedade. Versículo 13. Sujeitai-vos às instituições da sociedade. À polícia, aos governantes, ao nosso presidente, aos senadores, aos deputados, aos prefeitos, aos vereadores. Aqui há uma espécie de relacionamento em que nós acompanhamos as deliberações e orientações de nossos governantes, independente da fé deste governante. Porque nesse contexto aqui, quando Pedro diz para sujeitar-se, para que a igreja se sujeite aos governantes, autoridades, reis e soberanos, esse rei aqui era pagão. Esse magistrado aqui era pagão. Não era temente a Deus. E o Pedro diz: olha, tem que se sujeitar. Mas Pedro, ele é pagão. Tem que se sujeitar. Por quê? Isso faz parte de uma estrutura social. E essa estrutura social tem o seu caráter de organização de Deus. Logo depois, ele entra com o versículo 18. E no versículo 18, o que você encontra aí? Servos, sede submissos, com todo temor ao Senhor, ao vosso Senhor. Ele se volta para os servos. E naquela oportunidade, no mundo antigo, as casas tinham servos. É a palavra escravo que nós conhecemos aqui. No mundo antigo, as casas tinham escravos. No mundo atual, as casas não têm mais escravos, as casas têm trabalhadores. Então, nós poderíamos fazer uma aplicação desse texto aos trabalhadores. Dá para fazer. Então, nós vamos fazer a seguinte tradução: trabalhadores, sede submissos aos vossos patrões. Aqui tem uma outra relação. Se na relação anterior era entre o cidadão e as autoridades, aqui é entre o empregado e o patrão. O empregado e aquele que paga o seu salário. Aquele que te contratou para que você trabalhasse ali na casa dele, na empresa dele, naquele lugar, e ele remunera você. E se ele remunera você, se você é empregado, você deve ser um bom empregado, e um bom empregado acompanha as diretrizes do chefe. O bom empregado não é aquele insubmisso. O chefe diz assim: varre ali. O empregado disse: não vou varrer. Esse não é um bom empregado. O chefe diz: chega às 7, ele chega às 7:30. Esse não é um bom empregado. O chefe diz: sai às 5, ele sai que horas? 3 da tarde. Esse não é um bom empregado. Esse não é bom. Aquele que vai no médico pedir um atestado para ficar descansando durante uma semana inteira sem sentir nada, porque ele precisa de um descansozinho, porque ninguém é de ferro, ele trabalha demais, e ele vai pegar um atestado e manda para o patrão dele: ó, estou atestado uma semana, não tem problema nenhum, ele só quer descansar. Esse não é um bom empregado. O texto diz: você, irmão da igreja, deve ser um bom empregado. Deve ser um bom patrão? Também.
mas deve ser um bom empregado. Eu quero que você perceba qual é a lógica que Pedro está usando. Ele está dizendo o seguinte: nas relações entre as autoridades públicas e os crentes, sujeição. Nas relações entre o empregado e o patrão, sujeição. É isso que se espera de um empregado. Nas relações domésticas, sujeição. Também tem sujeição. Porque é isso que ele diz no início do versículo 1 do capítulo 3. Observe a palavra: mulheres, sede vós igualmente. Aí eu vou pedir a Júlia para passar o slide então. Veja que a palavra igualmente, eu coloquei um destaque em grego para os irmãos. Como eu sou professor de grego, de vez em quando eu gosto de colocar essas coisas na tela apenas por curiosidade, para você saber como é que era a língua original. Coloquei na tela para você. A letrinha ficou pequenininha, Júlia, não dá para o povo assistir e ver direitinho, mas é falha minha. Coloquei pequenininha demais. Então, quem está com o óculos em dia, consegue enxergar. Quem está com o óculos defasado, não enxerga muito bem. A palavra igualmente ali é homoios, que é semelhantemente, de forma igual. A Júlia acho que vai tentar aumentar lá, que beleza, olha só. Muito bem, de forma semelhante, de forma igual. Igual a quê, meus irmãos? Igual ao que veio antes. Igual aos servos e patrões. Igual aos cidadãos e aos magistrados. Igual ao que veio antes. É igual ao que apareceu antes. Mulheres, vocês devem ser submissas, como os servos são submissos aos patrões, como os cidadãos são submissos aos magistrados. É isso que se espera de vocês. Cria-se, então, uma mesma estrutura. A estrutura que há na sociedade, há no trabalho e há na casa. O Pedro está criando estruturas. Estruturas que, no termo original, são chamadas aqui de instituições, de ordens. São ordens que existem para organizar a vida humana. Existe uma ordem na sociedade, existe uma ordem no trabalho, existe uma ordem na casa. E na ordem da casa, espera-se que a mulher seja como o empregado na empresa, nesse sentido de submissão, e como o cidadão na sociedade, nesse sentido de submissão. Eu faço questão de esclarecer isso porque não se espera que a ordem doméstica seja, então, distinta das outras ordens. São ordens para organizar os relacionamentos. E estas ordens são ordens idealizadas, estruturadas, para que as pessoas vivam melhor. Sem elas, a vida seria uma bagunça. Sem elas, seria um Deus nos acuda. Elas servem para a nossa existência aqui na Terra. Mais um destaque que eu quero fazer. Acho que agora ficou melhor, Júlia. Muito obrigado. Mudou a letra, ficou melhor. Muito obrigado. Olha aí. Um outro destaque que eu quero fazer aqui para você entender melhor esse texto é que, apesar de o texto começar dizendo mulheres, a palavra aqui é mulher mesmo, gunaikes, mulher no sentido geral, né? Deu origem à expressão ginecologia, gunaikes, mulheres. O texto se refere apenas às casadas. O texto fala apenas para aquelas que estão casadas. É isso que se espera, nesse caso, desse texto aqui, é que as leitoras casadas acompanhem esta orientação. Não está falando das filhas, está falando das esposas. Por isso, apesar da palavra mulher aparecer no texto, logo em seguida ele disse, ao vosso próprio marido. Mulher, nesse caso aqui, é sinônimo de esposa. Mais um destaque que eu tenho que dar para você. Apesar de nós sabermos que no mundo atual as mulheres ainda enfrentam muita dificuldade, ainda têm muito problema nos relacionamentos com a sociedade, elas são ainda discriminadas, elas ainda recebem salários menores que os homens, elas já têm dificuldade de entrar em alguns espaços, de exercer algumas profissões. A gente sabe tudo isso, mas eu vou dizer uma coisa para você, nunca foi fácil para as mulheres, nunca foi. E no mundo antigo o negócio parecia ser pior ainda. No contexto de Pedro, meus irmãos, a vida das mulheres era terrível. Eu apenas atualizo você a respeito disso. Talvez você tenha até ouvido alguém falar sobre esse assunto, mas no período em que Pedro escreve, no mundo romano, as mulheres eram propriedade dos pais ao nascer. Os pais são donos das meninas. Elas são propriedade deles. Tanto é que eles podem vendê-las. Elas são um bem. Sabe quando um jovem quer casar e ele vai e paga o dote? Ele está pagando o dote para o pai,
Por quê? Porque ela é propriedade do pai. Ela não sai de casa se ele não pagar por ela. Ele tem que pagar por ela. Ele tem que entregar alguma coisa para o pai dela para levar embora. É isso que se chama dote. Você vê isso no mundo antigo. Você vê isso no texto bíblico do Antigo Testamento, por exemplo. Quando o servo de Abraão vai buscar uma esposa para o Isaac, você lembra o que ele fez? Ele colocou em cima do camelo um monte de objetos preciosos, dinheiro, recurso, prata, moeda, ouro. Por quê? Porque ele precisava comprar uma esposa. As esposas são compradas. Por quê? Porque elas são propriedade dos pais. Os pais são os donos. Isso significa dizer, inclusive, que se ele se endivida, ele pode entregar a filha para pagar dívida. Você sabia disso? No mundo antigo isso era possível? Não só a filha, mas a esposa também. É verdade, é verdade. Podia entregar também. Eu quero lembrar você, por exemplo, de uma parábola de Jesus. A parábola do servo. Um servo devia uma quantidade de dinheiro para o rei, para o senhor dele lá. E o senhor resolveu cobrar o dinheiro que o servo devia. E o servo apareceu diante dele e o senhor disse assim, me paga. O servo disse, eu não posso pagar. E o senhor disse assim, vai e vende então os filhos dele e a esposa dele, para que ele, pagando a dívida, consiga sair daqui. O rapaz chorou e o senhor perdoou a dívida. E quando ele saiu daquela casa, ele encontrou um outro servo que devia a ele uma quantidade muito menor de dinheiro, mas dessa vez ele não perdoou. E aí o senhor voltou atrás e mandou prender o rapaz até que ele pagasse a dívida. Você percebeu aqui? No mundo antigo as pessoas podem vender os seus filhos, vender sua esposa para pagar a conta. A dívida gera a venda da esposa e dos filhos. É uma maneira de você fazer dinheiro. Por quê? Porque é propriedade. Entenda isso comigo aqui. As mulheres não são livres no mundo antigo. Elas, enquanto estão na casa dos pais, elas pertencem a quem? Aos pais. E quando alguém, um outro homem, compra aquela menina com um dote, ele entrega um dote para o pai dela, e, consequentemente, o pai dela entrega ela para aquele rapaz, ela se torna propriedade dele. Por quê? Porque ele comprou, ele pagou, é dele. E há situações estranhas, esquisitas no mundo antigo, porque, às vezes, o jovem comprava, ou seja, pagava o dote, e não agradava-se dela. E devolvia para o pai. Ó, veio com defeito. Não atende, não. Veio com defeito. Né? É verdade, meus irmãos. Ele podia reclamar. Olha, você me entregou uma menina estragada aqui, não serve não. Ela não cozinha direito, ela não limpa direito, não entrega filho, não dá filho direito, ou seja, não gera criança, então está com defeito, devolve a menina. Você acha que eu estou brincando ou não? Você encontra isso em documentos antigos, inclusive judaicos. Tem documentos judaicos que descrevem um judeu que devolve a mulher para o sogro porque ela não dava filhos para ele. Olha, não me gerou um filho sequer. Essa mulher que você me vendeu não me deu um filho sequer. Devolve, está estragado. Aí devolve a menina para o pai e espera-se que ele devolva o dote também. Porque é um contrato comercial ali. Né? Tem um relato judaico muito curioso, um relato judaico, nesse caso entre os judeus, você pode perceber que esse negócio aí então não é só entre os romanos, entre os judeus também tem isso, um relato judaico de uma cerimônia de noivado. Na cerimônia de noivado está lá o rapaz tentando conversar com o sogro sobre quanto ele vai pagar de dote pela menina. E a menina, enquanto isso, está servindo a refeição ali na mesa para mostrar que ela serve a refeição bem. Né? Então, enquanto ela está servindo, ela derrama vinho na mesa. Imediatamente o rapaz desiste do negócio porque percebe que ela não serve bem a mesa. Desistiu porque ela derramou vinho. Tem relatos de judeus que devolvem as meninas porque elas não cozinham direito. Não estou brincando, não cozinham direito, eles devolvem a menina. E eu estou, então, tratando para você de mostrar que no mundo antigo as mulheres não têm vida fácil, as mulheres não vivem bem. Não vivem não. Então, quando Pedro olha para as mulheres aqui e trata as mulheres desse jeito, desta forma, tentando dignificar a mulher, mesmo que comece com uma expressão como essa, submetei-vos aos vossos maridos, nesse caso ao esposo, eu preciso que você entenda que nesse contexto aqui, esse texto está exaltando a mulher, está iluminando o papel dela, tanto pelo aspecto de que ela vivia uma vida muito difícil, tanto dando a ela um outro papel.
E o papel que ela vai receber agora vai ser um papel muito interessante. Qual será o papel dela? Ela agora vai ser ministra do lar. Ela vai ser a sacerdotisa da casa. É esse o papel que o Pedro entrega para ela. É o papel de abençoar espiritualmente a casa dela. E ele começa descrevendo para esta mulher, de uma série de 3, a primeira orientação é aquela que eu coloquei ali. Querida mulher, cristã, irmã, serva do Senhor, a sua ação vale mais do que suas palavras. O texto ali traduzido, é uma tradução pessoal, diz assim: mulheres, igualmente, sede vós, submissas a vosso próprio marido, para que ele, se ainda não obedece à palavra, seja ganho. De que maneira? Sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. E aquela palavrinha final ali é justamente a forma como dar-se esta submissão, em temor. Temor a Deus. Destaco, então, nesse texto para você, você observa com muita tranquilidade, que o propósito amplo desta passagem aí é transformar a mulher numa evangelista de sua casa, numa ministra de sua casa, numa pastora de sua casa, a sacerdotisa da casa, aquela que vai colocar a casa diante de Deus. Porque o marido é pagão, o marido é incrédulo. Esta é a realidade de praticamente a maioria das mulheres que recebem a carta de Pedro. Imagina comigo, a igreja que recebeu a carta do Pedro. Pedro, nesse momento, enquanto ele escreve, ele está lá em Roma, ele escreve para a região da Ásia, e a igreja que recebe esta carta é formada por mulheres. A maioria de mulheres. Como o grupo que eu estou, nesse momento, aqui ministrando. A maioria é mulher. E a maioria é mulher porque as mulheres foram as primeiras a se converterem, as primeiras a se converterem. As igrejas logo se encheram de mulheres. E os maridos continuavam pagãos. E durante um bom tempo, a maior parte da membresia da igreja dos primórdios era composta por mulheres. No século II, um sujeito chamado Décio, que era pagão, que não gostava de igreja, não gostava de Deus, não gostava do cristianismo, escreveu um documento ridicularizando a fé cristã. Era um documento de ataque à fé cristã. O nome dele era Décio. O Décio escreveu uma carta no século II, e nesta carta, atacando a igreja, ele disse que a igreja é uma coisa de mulheres, escravos e pobres. É a forma como o Décio descreve a igreja no segundo século da história da igreja. E é um pagão atacando a igreja. O pagão ataca a igreja desse jeito. Olha, isso é coisa de mulher. Por quê? Porque a maior parte da membresia é feita de mulheres. E ele ainda diz, o Décio, é coisa de escravo. Tem muito escravo na igreja no século II. E observa comigo. O texto, ele fala das mulheres, ele usa 6 versículos para tratar das mulheres, ele fala dos servos, e ele usa 7 versículos para tratar dos servos, e ele também fala dos maridos. Quantos versículos ele usa para falar dos maridos? Olha aí na Bíblia aí. Quantos versículos ele usa para falar dos maridos? Quantos, meus irmãos? Dá uma olhadinha para mim. Ele usa, vou repetir, ele usa 6 versículos para falar das mulheres, 7 versículos para falar dos servos, e quantos para falar dos maridos? 1 versículo apenas. Você está pensando consigo aí, né? Isso não é justo. 6 versículos para as mulheres e só 1 para os marmanjos. A realidade é que nessa igreja só tem mulher. É por isso que ele fala 6 versículos para elas. Porque só tem mulher. Quantos homens tem nessa igreja? Tem 1. Quantas mulheres? Tem 30. Ele vai gastar quantos versículos falando para as mulheres? Um monte. Para os homens, um só. Por quê? Porque só tem 1. Então, o fato de só ter um versículo aqui falando para os maridos é porque tem pouco marido nesta igreja. E tem muita esposa nesta igreja. É por isso que Pedro escreve mais para elas. Porque elas têm, nesse momento, né, elas têm uma missão, que é trazer seus maridos para a igreja.
converter seus esposos, evangelizar sua casa, porque até esse momento a igreja é formada basicamente por mulheres. O tempo passa, pastor Cláudio, e a realidade ainda é muito semelhante nesse aspecto de que a maioria dos membros das igrejas no Brasil é mulher. Tem pesquisas mostrando isso, gente. Comentava com os colegas recentemente sobre isso. Pesquisas recentes mostram que a composição da igreja no Brasil, a igreja evangélica, é de maioria feminina. E em todas as igrejas, a maioria é mulher. Quem são aquelas que aparecem para fazer evangelismo? As mulheres. Quem são aquelas que aparecem na escola bíblica, na maioria? As mulheres. Quem são as professoras de escola bíblica dominical? As mulheres. Quando se faz uma vigília de oração, a maioria é mulher. Né? Vigília de oração. Quantas mulheres aparecem? 80% mulher. Vai fazer jejum. 80% faz jejum mulher. Os homens, não. Os homens ficam 2 horas sem comida e estão lá, né, com dor na barriga. Né? A maioria daqueles que nesse momento lutam a luta cristã aqui no Brasil, a maioria é mulher. Então eu quero que você olhe para esse texto aqui sem raiva, minha irmã, sem crise, sem problema com ele. E porque ele é desse jeito, está nesse formato, por quê? Porque a igreja tem essa necessidade. Se a igreja tivesse uma outra necessidade, o texto estaria diferente. Imagine que fosse o inverso, que naquela igreja lá existissem 90% de homens e 20% de mulheres. O texto estaria inversamente com um maior número de versículos para os homens e menor para as mulheres, mas não era assim. Os maridos aqui são incrédulos. Então nós estamos diante de um texto que descreve um jugo desigual. Jugo desigual você sabe o que é, né? Eu não vou nem perguntar aqui, não vou fazer pesquisa aqui, porque eu não quero constranger nenhuma irmã, mas jugo desigual, você sabe, é quando o seu marido não caminha com você na fé. Jugo desigual é quando o seu esposo não compartilha do senhorio de Jesus como você. Jugo desigual é quando você caminha espiritualmente sozinha. O seu marido vai para um lado e você vai para o outro. Isso é jugo desigual. No mundo antigo, a igreja começa assim. Mulheres se convertendo e os maridos pagãos. Jugo desigual. Numa situação como essa, né, talvez as mulheres, diante do Evangelho, da graça de Deus, da autoridade do Espírito Santo, que dá liberdade, que liberta, você poderia imaginar uma mulher gritando assim, liberdade, agora sim. E o Pedro vai dizer, minhas irmãs, calma lá. Em que sentido as irmãs querem liberdade? Para deixar os maridos? Abandoná-los? Não. Não, vocês devem continuar caminhando com eles. Não para abandoná-los, mas é para evangelizá-los. É para abençoar a casa. Não é deixá-los depois que você se converte. E não faz sentido. Você se converte, encontra a salvação e sai correndo, deixa o marido abandonado à perdição. Não faz sentido. Você sai correndo para a igreja e deixa os filhos abandonados à perdição. Não, não faz sentido. Você precisa estar lá do lado deles, do marido e dos filhos, evangelizando, testemunhando. O jugo desigual, então, significa dizer que quem está com você não compartilha da sua própria fé. Isso produz tensões, é evidente que produz tensões, e você sabe disso, minha irmã. Tensões aos montes. O seu marido casou com você, né? E naquele dia no casamento, você disse que seria exclusivamente dele, de repente ele percebeu que tem uma outra pessoa no meio. Esta pessoa é invisível, você a chama de Jesus, e você dá a prioridade da sua vida para Jesus. O seu marido pode, inclusive, ficar com ciúme, porque até aquele momento ele tinha a prioridade da sua vida. A partir dali, Jesus é a prioridade da sua vida. Tem alguém disputando a sua atenção. E nesse caso, né, o marido percebe. O marido, em alguns momentos, fica enciumado. Eu não consigo ver com quem eu estou concorrendo. É Jesus. Né? Quem é o adversário nessa disputa com a minha esposa aqui? Quem é que está chamando a atenção dela? Eu não vejo. É Jesus. É um jogo desigual, porque ele quer levar você para um lado e Jesus quer levar você para o outro. É jogo desigual. É difícil. Isso é certamente um motivo de crise e de dificuldade para as irmãs daqui e de lá. E nesse sentido, o texto vem e diz para você, neste jugo desigual,
nesta relação de um marido indo para um canto e você indo para o outro, eu preciso que você, o Pedro falando, que você se submeta, sede submissa ao vosso próprio marido. Deixe-me trabalhar um pouquinho mais no conceito aqui de submissão. Submissão aqui não é parecido com aquela submissão que nós encontramos no quartel, né? Aquela submissão em que o soldado é tratado pelo seu chefe superior na base da autoridade, da força, do grito, e em alguns momentos da violência. Não é isso que se espera. Submissão aqui não tem nada a ver com isso. Submissão aqui é uma relação funcional. Por isso eu acho que daria para traduzir a palavra, até porque a palavra submissão ela ficou muito carregada, traduzir a palavra por seja liderada pelo marido. E a palavra liderança é compreendida por nós de uma outra forma. Em qualquer relacionamento é preciso que alguém lidere. Você que trabalha com escola, eu sou professor, a sua esposa também é professora, deve ter professor aqui. Você sabe, quando você entrega um trabalho, o texto bíblico diz que o líder é o marido. Mas, pastor, ele é pagão. Ainda assim é líder. Porque é preciso que haja um líder. Da mesma forma como há um líder na sociedade. Na sociedade a gente não tem um líder. Não temos um prefeito nessa cidade. Temos. Esse prefeito, de repente, é uma pessoa que não abraça a mesma fé que a nossa. Não sei, não conheço. Não sei. Não sei qual é a fé dele. Não sei qual é a religião dele. Mas, de repente, ele não tem a mesma fé que a nossa. Não tem. Mas, independente dessa questão de ter a fé que a nossa ou não, ele é o prefeito. E ele decide algumas coisas. Ele define algumas coisas. E o que nós torcemos é para que ele define estas coisas, para que ele defina essas coisas bem. Você que mora nessa cidade, quer que ele tenha um bom governo. Veja, ele pode não ser cristão. Não é cristão, é de uma outra denominação. Ele pode ser, inclusive, um ateu. Mas o que você faz? Você torce para que ele faça um bom governo, porque se ele faz um bom governo, você vive melhor nessa cidade. Ele vai cuidar melhor de você, porque ele faz bem o trabalho dele, liderando a cidade. A mesma coisa vale para o governante, a mesma coisa vale para o nosso presidente. Você espera que ele faça o trabalho dele bem, você torce para que as coisas deem certo, porque você vive melhor desse jeito. Dentro da casa, nós temos uma liderança. E o texto bíblico diz que a liderança, ou seja, há um papel, e esse papel aqui é feito pelo esposo. A liderança é apenas uma questão de função, não é de inferioridade. A mulher não é inferior ao marido. Não é inferior em termos de cognição. As mulheres podem ser inteligentes do mesmo jeito. Em algumas posições, elas têm, inclusive, algumas vantagens cognitivas sobre os meninos. Né? Por quê? Porque elas amadurecem mais cedo. Aqueles que trabalham o comportamento, e o pastor que está estudando esse negócio em psicanálise sabe que as mulheres amadurecem mais cedo, enquanto os meninos estão brincando de carrinho e de aviãozinho no quintal, as meninas já estão fazendo outras coisas, porque elas já se desenvolveram, elas deram um passo a mais, e esse passo vem mais cedo, consequentemente elas podem pensar em carreira mais cedo. As meninas têm uma capacidade de suportar a dor mais do que os homens. Muito mais. O homem tropeça ali, machuca o dedão e fica um dia em casa gemendo de dor. As mulheres dão à luz. Dá para comparar, pastor? Dá para comparar, pastor? O dedão machucado e o parto, pastor? Não dá para comparar, meu irmão. Não dá para comparar. Eu caminho com a minha querida Elisete. Nós vamos comemorar nesse final de ano. Agora eu convido você para ir ao meu aniversário de casamento, né?
E o pastor Cláudio vai fazer a pregação naquele dia, né? A pastora Leila também vai, pastor Leila, vai também, né, pastor? Vai naquele momento celebrar conosco ali. Nós vamos fazer 28 anos de casado. 28 anos de casado. Eu sei que ela suporta a dor mais do que eu. Sim, já passei por dores. Mas as dores que ela suporta, eu não suporto. Porque as mulheres têm uma capacidade dada por Deus para suportar a dor, mas qualquer homem, qualquer marmanjo. Essa capacidade é dada por Ele. Deus deu, Deus dotou, Deus entregou. Então, nesse sentido, quando o texto bíblico pede para que ela seja submissa, não está dizendo que ela é inferior. Ela não é inferior em nada. Talvez fisicamente, ou seja, o tônus muscular dela talvez não seja o tônus muscular dele. É por isso que o esporte masculino, em algum momento, separa do feminino. Você tem futebol feminino e futebol masculino. Você tem vôlei feminino e vôlei masculino. Por quê? Porque o tônus muscular é distinto. Mas, meu irmão, uma coisa é o tônus muscular, outra coisa é emocionalmente, espiritualmente, cognitivamente. As mulheres, nesse caso, não perdem em nada para os homens. Então, ela não é inferior, não é inferior. E o próprio texto bíblico descreve que Deus criou homem e mulher à sua própria imagem. Deus criou homem e mulher à sua própria imagem. Quer dizer que o homem e mulher são a imagem de Deus e ambos têm a mesma dignidade diante do Senhor. O homem e a mulher, ambos são criados à imagem de Deus. Dizer, então, que a mulher deve se submeter, aqui tem a ver mais com função, é um papel, é um papel. É isso. E o papel dela nessa casa aqui é esse. Por quê? Porque enquanto ela desenvolve esse papel, ela faz 3 coisas. Primeiro, ela evangeliza o seu esposo. E o texto insiste para nós que ela vai evangelizá-lo, não necessariamente com palavras. Veja o que está escrito lá, sem palavra alguma. Não é? Eu sei que algumas irmãs assim são muito piedosas e fervorosas nessa questão da evangelização do marido, mas em alguns momentos você assusta o marido em vez de ganhá-lo para Cristo. Né? Fico imaginando, por exemplo, pastor, uma irmã que quer converter o marido na marra e na marreta. Aí ela faz questão de, a cada vez que a família se reúne à mesa para fazer uma refeição, ela quer fazer uma oração. Mas durante a oração, ela começa citando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e termina fazendo um apelo para que aqueles pecadores na mesa, que só tem ela, o marido e os filhos, se arrependam. A oração se torna um sermão evangelístico à mesa, a cada refeição. Evidentemente, o marido vai se irritar com isso. E ela, tentando evangelizá-lo, discretamente troca o som do telefone dele. Aquele som que toca quando alguém recebe uma chamada. E ela coloca ali um hino de louvor, para que quando o telefone tocar, saia um hino. E aí o marido tem que depois encontrar uma forma de mudar aquele toque de telefone. E quando ele chega em casa, né, a mulher chegou um pouco mais cedo, trabalha também, ela chegou um pouco mais cedo, ele chegou depois, e a primeira coisa que ele ouve quando chega é um programa evangelístico na televisão, bem alto. E ela coloca a TV no som mais alto da casa. Quando ele abre a porta, ele entra ouvindo aquele sermão, e o pastor está pregando aquele sermão deliberadamente escolhido por ela, né? E aí ele ouve aquilo durante aquele instante todo, e ela não abaixa o som, e ele, olá meu bem, e ela gritando para ele, porque o som está muito alto, ela quer que ele ouça aquele programa na marra. Isso funciona? Não sei até que ponto. Ninguém se converte por pressão. Ninguém se converte na violência. Ninguém se converte deste jeito. A possibilidade de dar certo é muito pequena. É por isso que o texto bíblico diz, minha querida irmã, evangelize o seu marido sem palavra. Mas como, pastor, vou evangelizar sem palavra? Como eu posso pregar sem abrir a boca? Ele vai e diz, por meio do procedimento, por meio do comportamento, porque a sua ação vale mais do que suas palavras. Minha irmã, a sua ação vale mais do que suas palavras. Você vive a vida cristã como uma crente piedosa, dentro de casa, e isso vai quebrando o gelo do coração do seu esposo paulatinamente, isso vai movendo paulatinamente, isso vai transformando a perspectiva dele sobre o evangelho paulatinamente, em vez de cair
de João 3,16 nele todo dia. Por quê? Porque enquanto você evangeliza seu esposo, você também testemunha para os de fora. O honesto comportamento vale para fora também, para a sociedade. A sociedade vai ver que aquela mulher se converteu e não deixou o marido, continuou dentro de casa. E o texto termina dizendo que isto deve ser por causa do temor ao Senhor. Ou seja, da mesma forma como a nossa sujeição às autoridades é por causa do Senhor, o servo se sujeita aos senhores por causa do Senhor. E as mulheres se submetem aos maridos por causa do Senhor. Júlia, pode passar o próximo slide, então. Mais um conselho que o Pedro dá aqui para as irmãs. O conselho seguinte é esse aqui. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Como frisado de cabelos, adereços de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o vosso interior de coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Dá para dizer aqui nesse momento que o conselho dele para as irmãs daquela época e para as irmãs de hoje é esse aí. O seu caráter é o melhor ornamento, a melhor maquiagem, a melhor roupa é o seu caráter. E é isso que o Pedro está aqui mostrando para as mulheres. Pedro faz aqui uma relação entre o que vai dentro e o que vai fora. Beleza interior e beleza exterior. E ele traz um negócio aqui que eu acho que você precisa entender, minha querida irmã. Gentileza e tranquilidade de espírito, que aparece lá, espírito manso e tranquilo, que apareceu no texto. Estas coisas são melhor do que maquiagem. São melhor do que maquiagem. Sabe por quê? Porque o corpo, minha irmã, ele envelhece todo dia. Desde que nós passamos da casa do pastor o Cláudio, 20, 30, não sei. Depois o corpo vai, a cada dia, aparecendo uma marquinha. Todo dia, minha irmã, todo dia, meu irmão. Cada dia aparece uma nova. Uma marquinha aqui, uma marquinha ali, outra ali, acolá, não é? Ou seja, depois que você passa dos 30, vamos colocar 30, né? Depois dos 30, todo dia uma marca nova. Ou seja, o corpo, ele vai envelhecendo. É isso. O corpo envelhece. O corpo envelhece. Eu queria que você entendesse nesse caso aí que a relação que o Pedro constrói entre exterior e interior trabalha nessa perspectiva. O exterior envelhece. E, em alguns momentos, nem maquiagem dá jeito. Né? Não adianta. Não adianta ir lá para um programa de televisão, fazer cabelo, maquiagem, que não vai dar jeito. Né? Tem casa que nenhuma reforma completa resolve, pastor. Não tem jeito, não. Mas o interior se renova todo santo dia. Hã? Todo santo dia. Tem uma expressão curiosa que a gente ouve lá dos irmãos nossos americanos a respeito deste assunto, não é? Quando a casa precisa de pintura, pinte a casa. E nesse sentido, o texto está dizendo o seguinte, em alguns momentos é preciso pintar realmente, pinte. Mas não apenas pintar a casa, é preciso ornamentar por dentro também. Não adianta deixar por fora tudo limpo, tudo bonito, tudo envernizado, telhado novo, tinta fresca e por dentro uma bagunça. Cuide do seu interior. E o interior aparece aqui com uma mobília que é linda e maravilhosa, que é a mobília da mansidão e da tranquilidade de espírito. Esta é a mobília que o Espírito Santo quer que você coloque dentro da sua casa interior. Ele usa aqui a expressão homem interior, do coração, que é uma figura de linguagem, não é? Homem interior do coração é o seu interior. Você é uma coisa por dentro. Você tem alguma coisa por dentro. E esse eu interior, esse seu eu interior precisa ser cuidado. É comum que quando a gente vai sair de casa, vamos imaginar o seguinte, você vai ao banheiro, toma um banho, arruma o cabelo, veste uma roupa, dependendo da situação, demora um pouquinho mais de frente do espelho, né?
volta ao espelho novamente, vê que está tudo certinho e sai de casa. Levou quanto tempo para fazer isso? Depende da pessoa, né? Alguns fazem 10 minutos, 20 minutos. Algumas irmãs levam um pouquinho mais de tempo que isso, né? Mas o texto levanta a seguinte questão: quanto tempo você leva para preparar o seu interior? O exterior você levou esse tempo todo, 30 minutos. E o interior? Quanto tempo você dedica para cuidar do interior? Saiu de casa para trabalhar, levou 20 minutos para se arrumar. E para o interior, quanto tempo você gastou para se arrumar por dentro? Seu espírito. Qual é o adorno? Qual é a mobília? Mansidão e tranquilidade. O texto usa aqui uma palavra que é usada para descrever uma água tranquila e cristalina. Esse espírito de mansidão e de tranquilidade que o Pedro pede para você usar. Porque, meus queridos, corpo envelhece. Corpo adoece. O interior não precisa passar por essa experiência de envelhecimento. E você pode chegar lá na casa do 100 com o interior renovado. E tão forte, feliz e vibrante quanto na sua juventude. Quantos anos uma pessoa pode viver? Eu trabalho um pouquinho com essa temática e eu tenho aqui na memória a idade maior que uma pessoa comprovadamente já viveu recentemente, pastor. Uma francesa de nome Jean, ela viveu 122 anos. É a maior longevidade até esse momento comprovada. Nós temos o registro de nascimento dela e o atestado de óbito dela. Ela viveu 122 anos. No Brasil, a pessoa mais longeva viveu 115 anos. O nome dela é Caroline. Caroline, uma senhora, nasceu no Nordeste, mas viveu a vida inteira no sul do país. Ela viveu 115 anos. É a maior idade já demonstrada no Brasil. 115. Quantos anos você acha que nós vamos viver? Eu e você? Não sabemos. Mas não vamos passar muito disso, não. Chegar até a Caroline ou chegar até a Jeane é muito difícil. Chegar até 115 anos, 122 anos, é muito difícil. A gente vai ficar um pouquinho antes disso, um pouquinho aquém disso. Mas para chegar lá, meu querido, saiba de uma coisa, a gente chega lá quebrado, a gente chega lá moído. Eu tenho as fotos, tanto da Caroline quanto da Jeane. E você só chega lá moído. Não tem jeito. Você não chega lá como o jovenzinho de 15. Não, não chega não. A gente chega lá moído. Por quê? Porque o corpo, ele envelhece. Mas o espírito não. Sabe as modelos do ano passado? Aquelas modelos que desfilavam no ano passado estão desempregadas hoje. Porque elas perdem o emprego do ano pronto. O corpo envelhece. Lembra da Gisele, como é o nome dela? Bündchen. É aposentada agora. Ela não faz mais, não desfila mais não. Por quê? Porque agora tem modelos mais novas para desfilar. Sabe disso, né? É isso aí. O corpo, então, minha querida, o corpo, ele envelhece. Cuide do seu interior, porque é ele que pode, a cada dia, se tornar mais bonito, vibrante, o melhor ornamento. Por fim, 3. Passe para mim, por favor, Júlio, 3. O último aspecto eu quero trabalhar com as irmãs aqui. A sua inspiração está nas Escrituras Sagradas. É isso aí. A inspiração está nas Escrituras Sagradas. E só para recapitular, Júlia, você pode voltar ao primeiro, por favor? Olha o primeiro. Primeiro conselho para as irmãs. A sua ação vale mais do que as suas palavras. Eu queria que você repetisse comigo, minha querida irmã, só as irmãs, né? Mas você vai trocar o sua por minha. Vai ser mais ou menos assim. A minha ação vale mais do que as minhas palavras. Você pode falar? Muito bem. Júlia, passa o segundo. Agora, você vai repetir na primeira pessoa de novo, hein? O meu caráter é melhor ornamento. Vai. Vai, Júlio. Terceiro. A sua inspiração está nas Escrituras Sagradas. Vai comigo. Primeira pessoa de novo. A minha inspiração. É isso aí. É o que o Pedro faz agora nesse final de texto, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor.
da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Você deve se lembrar de uma música de um cantor que já morreu, e a música dele falava que os heróis dele morreram de overdose. Qual era o nome desse cantor? Como é que é? Cazuza. Ele cantava uma música que dizia: os meus heróis morreram de overdose. Dá para dizer com alguma tranquilidade que se os seus heróis morreram de overdose, a possibilidade de você morrer do mesmo jeito é muito grande. Você seguirá os passos dos seus heróis. É por isso que nós temos que ver com muita cautela quem são os nossos heróis, quem são os nossos objetos de admiração. Você admira quem? Quem são os seus grandes heróis? Aqueles com quem você olha e pensa: eu quero me parecer com, eu quero seguir seus passos, eu quero ser discípulo de. Quem são os seus heróis? O Pedro vai e diz uma dica para a gente ali. Mulher, o seu herói está na Bíblia. Naqueles tempos, o Pedro está dizendo: os heróis de vocês não estão nos romances que vocês leem, porque naquela época as mulheres também liam romances. Os heróis de vocês não estão lá em Roma, na capital, aquelas grandes mulheres da capital. As heroínas de vocês estão nas Escrituras Sagradas, e ele traz aqui o nome de uma delas, Sara. E dá para dizer a mesma coisa para vocês, queridas irmãs. As grandes heroínas da sua vida não podem estar no Facebook. As suas heroínas não podem estar no Instagram. As suas heroínas não são aquelas youtubers que têm seguidoras. Não, não podem ser. Eu quero ser como... Não. Por isso, até o conceito de seguir alguém no Instagram e seguir alguém no Facebook é um conceito estranho para nós. Por quê? Porque você não segue pessoas, você segue Jesus. Seguir pessoa é um negócio estranho, esquisito. E o texto diz para a gente: você deve seguir os passos de Sara. Não são os passos de alguém que você encontra na internet, no WhatsApp, na televisão, na novela, no jornal do dia. Esses modelos servem de inspiração. Quando você estiver tentada a cair, você se lembra do seu modelo. É para isso que ele serve. Quando você estiver tentada a desistir, você se lembra do seu modelo. E ele traz aqui à memória o modelo de Sara. E aqui é uma expressão que nós temos que explicar, porque, se não explicada, ela pode levar a alguns enganos. O texto diz que a Sara chamava Abraão de Senhor. E um desatento, especialmente o marido, se está lendo esse texto, ele pode chegar para a mulher e dizer: mulher, você viu que o texto bíblico disse, você tem que chamar a mim de Senhor, né? Então, quando o seu marido te chamar, você vai dizer Senhor, né? É porque o texto mandou fazer isso, né? Sara chamava Abraão de Senhor. O marido vai e diz: mulher, vamos sair? Sim, Senhor. Né? O almoço está pronto? Ainda não, Senhor. Né? É para isso que o texto está aqui? Não, não é isso. O texto não serve para isso. O texto não tem esse papel aqui. Eu lembro a você que a palavra Senhor aqui é apenas uma expressão de respeito. Só isso, nada mais do que isso. Está chamando de Senhor como eu chamo a minha esposa de meu bem. Uma expressão de respeito. Raramente eu uso o nome dela quando eu falo com ela. Eu chamo de meu bem. E ela faz algo parecido. É uma expressão de respeito. Uma expressão de distinção de relacionamento. Nada mais do que isso. Senhor, nós só temos um, que é Jesus. Este Senhor aqui é uma forma de respeito. É uma forma de relacionamento. Apenas isso. Não está aqui criando uma nova demanda sobre você, para você obedecer cegamente o seu marido, porque você tem um Senhor maior do que ele, e esse Senhor é Jesus. Esse Senhor é que define os seus passos. Então, no momento em que o seu marido te leva para um caminho do pecado, você deve lembrar a ele que você é esposa, sim, mas o seu Senhor Jesus te impede de fazer aquilo. Né? Meu bem, vamos assaltar um banco? Sim, Senhor. Não, ninguém vai assaltar banco aqui. Porque o seu Senhor Jesus te proíbe. Eu olho para Sara mais uma vez. E olhando para Sara, eu queria destacar um aspecto para você. É precioso o fato de que ele escolheu Sara como exemplo. Sara
não é uma mulher perfeita. Teve seus problemas. Lembra da história dela com a empregada dela? O fato de que ela não engravidava e ela sugeriu que o marido ficasse com a empregada. Lembra disso? Da história lá da serva de Sara? Então, ela não era uma mulher perfeita. Ela ainda tinha alguns problemas. O texto bíblico mostra para a gente isso. O texto bíblico diz para a gente assim, olha, Sara não era perfeita, mas ela é um modelo para você, de vida, de inspiração. Não temos aqui uma pessoa perfeita para servir-nos de modelo, nem o Abraão. Abraão não era modelo também. Se eu dissesse para o irmão, seja como Abraão, eu digo para você, Abraão cometeu alguns deslizes terríveis. O fato, por exemplo, você se lembra dessa história, de Abraão ter chegado no Egito e falado assim para Sara, Sara, você é uma mulher muito bonita, você é uma esposa muito bonita, e eu estou com medo de morar aqui no Egito com você, porque você é muito bonita, e eu quero então que você não diga que é minha esposa, você vai dizer que é minha irmã. A Sara faz o quê? Sim, Senhor. Olha, aquilo não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Você se lembra do que aconteceu? O faraó perguntou, ela disse, sou irmã do Abraão. O faraó foi e levou a esposa do Abraão para o palácio. Deus teve que intervir para salvar a dignidade daquele casamento. Abraão cometeu alguns deslizes. Não foi só esse, outros também. Pois eles estão aqui não para mostrarem para a gente que eles são perfeitos e etc., mas é para dizer para a gente que é possível servir a Deus mesmo com nossas imperfeições e terminar a vida sendo chamado de um homem temente a Deus, um homem que teve fé o suficiente para Deus colocá-lo lá no livro de Hebreus na galeria da fé. Esse homem aqui, ó, que duvidou da sua segurança no Egito, foi colocado na galeria da fé. E na galeria da fé você encontra também 3 mulheres. Você encontra lá algumas mulheres para mostrar para a gente que Deus dignificou. Algumas delas em especial. Você pode lembrar, por exemplo, comigo aqui, de Esther, uma rainha que se casou com um rei pagão para salvar o seu povo. Você pode se lembrar de Ruth, aquela mulher que teve que trabalhar duro para poder salvar a sua família. No caso, naquele momento, apenas a sua sogra. Salvar a sogra. Ela podia ter pensado que ficar lá na terra dela seria melhor, mas ela resolveu acompanhar a Noemi. Você pode lembrar-se, por exemplo, de mulheres no Novo Testamento, como a mãe de Jesus, ou então a Marta e Maria. Nós temos um monte de exemplos de mulheres que você pode ter como heroínas. Não, eu não quero Sara, pastor, eu quero uma outra. Serve a Maria, serve a Marta, serve. Você pode encontrar uma outra heroína, mas, minha irmã, busque suas heroínas na palavra de Deus. Porque você é filha de Sara, você é filha de Rebeca, você é filha de Maria, você é filha de Esther, você é filha de Ruth, você é herdeira destas mulheres. Elas são as suas heroínas, não são essas que estão aí agora na televisão e na mídia, porque estas não servem para você, elas não prestam para você acompanhar. Você não deve ser seguidora dos passos delas, você deve ser seguidora dos passos de Sara, Rebeca, Marta, Maria, Esther, Ruth. Elas são as suas heroínas. 3 conselhos para você, repito os 3, logo depois eu vou orar por sua vida. Pode passar de novo? Primeiro conselho de Pedro para a sua vida, minha irmã, sua ação vale mais do que suas palavras. Segundo conselho, o seu caráter é o melhor ornamento. Terceiro conselho, a sua inspiração está nas Escrituras Sagradas. Vamos falar com Deus? Abaixe a sua fronte nesse momento. Quero que você pense sobre o seu papel dentro de casa, o seu papel na sociedade, o seu papel enquanto serva do Senhor, filha do Senhor. Papel esse que é aqui nesse texto descrito como um ministério. Este é o seu ministério. Esta é a sua missão. Você é a pastora da sua casa. Você é a obreira do Senhor naquela casa. Aquela casa é abençoada com a sua vida ali dentro. Seus filhos podem não ser os melhores, seu esposo pode não ser o melhor, mas você é serva do Senhor para abençoá-los. E é isso que o texto bíblico traz para nós nesta manhã. Assuma então esse ministério, minha irmã. Você foi vocacionada para isso. Deus te chamou para isso. Pai Todo-Poderoso, nós louvamos ao Senhor por este momento de reflexão sobre a palavra. Pedimos que ela
atue em cada coração. Pedimos que o Senhor capacite todas as irmãs aqui presentes para serem as melhores obreiras e ministras do Senhor em suas respectivas casas. Que essas casas sejam casas de oração, sejam pequenas extensões da igreja do Senhor. Que a igreja se estenda para dentro destes lares através do ministério destas irmãs. Abençoe-as tremendamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus nos abençoe.